Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Em um subúrbio tranquilo de uma grande cidade americana, Marcus Johnson, de 16 anos, vivia com seu fiel pastor alemão, Shadow. Este cão era mais do que um animal de estimação para Marcus. Era seu confidente, seu protetor e seu melhor amigo desde a infância. Numa noite de verão, ao retornar do treino de basquete, Marcus não fazia ideia de que sua vida estava prestes a mudar. A caminho de casa, uma patrulha policial passava. Um dos policiais, sem motivo aparente, avistou Shadow. No momento de confusão e pânico, o policial sacou sua arma e atirou no cachorro diante dos olhos aterrorizados de Marcus. A notícia desse ato brutal se espalhou rapidamente, mas o que ninguém sabia era que o pai de Marcus, James Johnson, não era um cidadão comum. Ele havia trabalhado durante anos como agente especial do FBI, especializado no combate ao crime organizado. A história então revelaria muito mais do que um drama pessoal. A luz alaranjada do crepúsculo banhava suavemente as ruas tranquilas do bairro residencial onde Marcus Johnson morava. A respiração constante de Shadow, seu pastor alemão, era como uma melodia familiar que acalmava o adolescente após um longo dia. Marcus acariciou a cabeça enorme do cachorro, sentindo aquela conexão silenciosa, aquele laço de rara cumplicidade. Naquela noite Marcus voltava da academia, onde havia praticado por várias horas para aperfeiçoar seu jogo de basquete. A quadra distante e as risadas de seus companheiros de equipe ainda ecoavam em sua mente. Shadow caminhava ao seu lado, vigilante, com todos os músculos tensos em uma postura protetora. Marcus sempre sentirá que neste mundo às vezes hostil, Shadow era seu escudo. Mas ao se aproximar da casa, o som de sirenes distantes e o brilho intermitente de luzes piscando no asfalto causaram uma leve sensação de desconforto. Uma viatura policial descia lentamente a rua, com os faróis apontados para ele. Marcus diminuiu a velocidade, tentando ignorar a ansiedade que crescia dentro dele. Ei! Você! Gritou uma voz rouca do veículo. Marcus reconheceu o policial Derek Miller, um policial local com reputação ambígua, frequentemente ridicularizado por sua impulsividade. Shadow rosnou levemente, colocando-se instintivamente entre Marcus e o carro. Afaste esse cachorro, ele pode me atacar, gritou Miller, saindo correndo do carro com o revólver já na mão. O coração de Marcus batia forte. Ele levantou as mãos para mostrar que não estava procurando briga. Calma, meu cachorro não está fazendo nada. Mas Miller, nervoso, interpretou o rosnado protetor de Shadow como uma ameaça. Antes que Marcus pudesse reagir, um tiro foi disparado. O grito abafado de Shadow quebrou o silêncio. O cachorro caiu no chão, imóvel, com os olhos ainda abertos, como se tentasse entender o que acabará de acontecer. Marcus congelou, a dor percorrendo cada fibra do seu ser. Ele caiu de joelhos ao lado de Shadow, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Não! Shadow, não! Ao redor deles, alguns vizinhos curiosos surgiram, com rostos que expressavam horror e confusão. Uma câmera de vigilância de uma casa próxima capturou a cena. Miller, por outro lado, recuava lentamente, com pânico evidente no rosto. Ele gaguejou algumas desculpas confusas, tentando desajeitadamente justificar suas ações. Mas para Marcus, o mundo tinha acabado de desmoronar. Mais tarde, no silêncio tenso de sua casa, Marcus ainda segurava a coleira ensanguentada de Shadow, incapaz de falar. Sua mãe enxugou as lágrimas silenciosamente, enquanto seu pai, James Johnson, acabava de voltar do trabalho. O homem, acostumado a missões perigosas, sentiu uma dor intensa ao ver seu filho quebrado. O que aconteceu? Ele perguntou com uma voz profunda, seus olhos buscando a verdade em Marcus. O adolescente finalmente sussurrou entrecortado, o policial. Ele atirou em Shadow. Sem motivo algum. James ficou em silêncio por um instante, raiva e dor se misturando. Não se tratava apenas de um cachorro baleado. Era uma injustiça flagrante, mais uma prova de que a violência pode acontecer mesmo onde menos se espera. E acima de tudo, ele sabia que esse ato desencadearia uma tempestade. A casa dos Johnson costumava ser um refúgio de calma e ordem. O agente especial do FBI James Johnson era um homem disciplinado, acostumado a situações tensas e decisões difíceis. Mas nada poderia prepará-lo para a cena que se desenrolou naquela noite. Sentado na sala de estar, James observava Marcus, com o rosto marcado pela dor, os olhos avermelhados e o silêncio pesado. Sua esposa, Cynthia, tentava tranquilizar o filho, mas suas mãos tremiam levemente. O peso da dor e da injustiça reinava naquele cômodo. James respirou fundo, organizando os pensamentos. Ele não era apenas um pai raivoso, também era advogado.
Sua profissão o obrigava a nunca se entregar à emoção, mas, naquela noite, a linha entre dever e família estava se diluindo. Marcos, conte-me tudo desde o começo. Sua voz era firme, mas gentil. O adolescente relatou em detalhes o que havia acontecido: a patrulha, a atitude precipitada do policial Miller, o tiro fatal em Shadow, o cachorro deles. Cada palavra parecia partir o coração de James um pouco mais. Quando a história terminou, James colocou a mão no ombro do filho, com um olhar duro e determinado. Isso não é aceitável. Este policial deve responder por suas ações. Ele sabia, no entanto, que a realidade seria mais complexa. Em um sistema em que policiais frequentemente se beneficiavam de forte proteção institucional, isso exigiria paciência, evidências sólidas e uma rede poderosa. Na manhã seguinte, James contatou imediatamente seu superior no FBI, informando-o da situação. Exigiu uma investigação independente e se recusou a permitir que o assunto fosse encoberto. Cynthia, por sua vez, tentava acalmar Marcos, que aos poucos se retraía, o silêncio pesando sobre seus ombros como um peso de chumbo. O cachorro não era apenas um animal, mas um membro de pleno direito da família, um elo precioso com momentos de felicidade e dias despreocupados agora destruídos. A notícia da morte de Shadow espalhou-se rapidamente pela vizinhança. Vizinhos murmuravam, alguns indignados, outros chocados. Marcos tornou-se o centro de pequenos gestos, mas também de olhares carregados de julgamento implícito, onde a cor da pele ainda influenciava a interpretação dos fatos. Na escola, Marcos sentiu os olhares se desviarem, os sussurros circulando. Ele sabia que era vítima não apenas da perda de Shadow, mas também dos preconceitos profundamente arraigados da sociedade. Enquanto isso, o policial Derek Miller foi suspenso provisoriamente, mas permaneceu confiante, defendendo suas ações como um reflexo de segurança. Uma versão que muitos na força policial pareciam apoiar. James, usando sua influência dentro do FBI, convocou especialistas independentes para discutir soluções contra a brutalidade policial. Ele preparou meticulosamente um dossiê coletando depoimentos, vídeos e relatórios. Mas mais do que a investigação, James entendeu que este caso tocava em um problema mais profundo: a desconfiança entre a polícia e as comunidades negras. Uma divisão aprofundada por anos de abuso, estigma e injustiça. Naquela noite, quando Marcos finalmente dormiu, exausto, James permaneceu acordado, examinando documentos, em busca de uma estratégia. Ele sabia que, para proteger o filho, também teria que confrontar um sistema muitas vezes hostil. Shadow não terá morrido em vão, sussurrou ele baixinho. Vamos fazer justiça. O sol mal nascia sobre a cidade quando James Johnson chegou ao escritório do FBI, com uma pasta grossa debaixo do braço e uma determinação inabalável no olhar. A morte de Shadow não era mais um assunto privado, era um alerta que a comunidade não podia mais ignorar. A notícia se espalhou rapidamente pelos bairros vizinhos. As redes sociais, onde o vídeo amador filmado por um vizinho circulava sem parar, geraram raiva, indignação e luto coletivo. Um adolescente negro indefeso acabará de perder seu fiel companheiro, morto a tiros por um policial em um ato brutal e injustificado. Nos dias seguintes, grupos de cidadãos se formaram, organizando manifestações pacíficas em frente à delegacia de polícia local. Cartazes diziam: "Justiça para Shadow, acabem com a violência policial", e um cachorro baleado, uma criança assassinada. Marcos, embora em luto, encontrou nova força nessa mobilização. Tornou-se um rosto da luta, uma voz que falava além do silêncio imposto pela dor. Com o apoio do pai e da mãe, concordou em depor em uma coletiva de imprensa organizada por grupos de direitos civis. Naquele dia, sob uma tenda branca erguida a poucos metros da delegacia, James falou primeiro. Shadow não era apenas um cachorro, ele era um membro da nossa família. O que pedimos é uma investigação honesta e transparente e, acima de tudo, justiça que não deixe espaço para impunidade. O tom era sério, a voz calma, mas cada palavra carregava a raiva de um homem quebrado por uma injustiça flagrante. Então Marcos, com a voz trêmula, mas clara, relatou o horror daquela noite, o medo, a dor, o silêncio após o tiro. Não entendo como um policial pôde atirar no meu cachorro sem motivo. Ele era meu amigo, meu protetor. Flashes crepitavam, microfones captavam cada palavra, cada respiração. A mensagem ressoou muito além das paredes da sala. Nos bastidores, advogados de direitos civis contatados por James começaram a preparar o terreno jurídico. Eles levantaram a possibilidade de acusações por uso excessivo de força, negligência e violações de direitos civis. Mas também sabiam que a batalha seria longa e árdua.
O promotor local, sob pressão, iniciou uma investigação interna, enquanto Derek Miller, ainda defendido por seu sindicato, alegou que agiu em legítima defesa. No entanto, a comunidade não se deixou abater. Outras famílias de bairros vizinhos aderiram ao movimento, compartilhando suas próprias histórias de injustiça e brutalidade. Essa causa se tornou um símbolo, um grito coletivo contra a violência sistêmica que, com tanta frequência, afetava a população negra. Em casa, James e Cynthia apoiaram Marcus o máximo que puderam, cientes de que essa visibilidade repentina expunha o filho a olhares às vezes hostis, mas também a uma rara forma de solidariedade. Você não está sozinho, Marcus. Essa luta também é sua, mas estamos com você, repetiu Cynthia, abraçando o filho com força. As noites, no entanto, continuaram difíceis. Marcus lutava para dormir, assombrado pela imagem de Shadow caído no chão e pelas perguntas que o atormentavam sem respostas. No entanto, sob a dor, uma nova chama crescia, a da justiça, da dignidade restaurada, de uma luta que transcendia sua dor pessoal. Os dias seguintes tomaram um rumo muito mais complexo e difícil para os Johnsons. A campanha midiática em torno da morte de Shadow acendeu uma faísca que ameaçava se tornar um incêndio incontrolável. A delegacia, já na defensiva, emitiu uma série de declarações cautelosas, tentando acalmar a revolta pública e, ao mesmo tempo, proteger seus agentes. Mas por trás das fachadas oficiais, a pressão era sentida até mesmo nos corredores silenciosos do poder local. James Johnson, em virtude de sua posição e influência dentro do FBI, rapidamente atraiu a atenção de autoridades superiores. Ligações e visitas não oficiais o lembravam de que este assunto deve ser tratado com tato. Era uma maneira educada de informá-lo de que alguns estavam tentando encobrir o ocorrido. Mas James, longe de ceder, reforçou sua determinação. Estamos aqui pela verdade, não pelo silêncio, insistiu durante suas reuniões com seus advogados e aliados. Para Marcus, a crescente visibilidade teve um gosto amargo. Na escola, as reações foram divididas. Alguns alunos expressaram apoio genuíno, enquanto outros cochicharam pelas costas com um toque de inveja ou hostilidade. As redes sociais também não foram gentis. Mensagens de ódio alternavam-se com palavras de incentivo. Sua mãe, Cynthia, percebeu que ele estava cada vez mais retraído, e seus olhos refletiam uma dor que ele frequentemente se recusava a expressar. Marcus, conversar pode ajudar, você não precisa carregar isso sozinho, insistiu ela gentilmente. Mas Marcus lutava para expressar seus sentimentos em palavras. Ele oscilava entre a raiva, a tristeza e uma certa injustiça que o atormentava. Shadow não era apenas um cachorro, ele era seu companheiro, sua família. Enquanto isso, Derek Miller estava sob crescente pressão. Sua comitiva policial o pressionou a permanecer em silêncio, mas ele permaneceu arrogante, convencido de que estava certo. Estou apenas fazendo o meu trabalho, repetia, tentando se convencer. No entanto, uma investigação interna foi iniciada. Colegas mais reservados começaram a duvidar da versão oficial. Depoimentos anônimos relataram uma tendência preocupante de Miller a reagir exageradamente. Nos bastidores, James usou suas conexões com o FBI para iniciar uma investigação paralela. Agentes especializados foram discretamente enviados para coletar evidências independentes, incluindo informações sobre o comportamento de Miller em suas operações anteriores. As tensões aumentaram ainda mais quando James foi contatado por um policial sênior, que tentou fazer um último aviso velado. Você está brincando com fogo, Johnson. Mas, longe de recuar, James viu isso como uma confirmação de que sua abordagem ia além de um simples acerto de contas. Essa luta havia se tornado um confronto contra todo um sistema, às vezes corrupto, muitas vezes cego ao sofrimento das minorias. Certa noite, enquanto Marcus desabava em seu quarto, sozinho com seus pensamentos, ele pegou um colar antigo que Shadow sempre usava no pescoço. Apertou-o com força, sentindo uma nova força brotar dentro de si. Não vou deixar isso cair no esquecimento. Por você, Shadow. E nesse silêncio, nessa promessa, ele encontrou uma nova determinação. As semanas seguintes foram uma corrida contra o tempo para a família Johnson e sua equipe jurídica. O caso se complicou, cada depoimento, cada evidência reunida, foi cuidadosamente analisada para construir um caso sólido contra o policial Derek Miller. James, embora exausto por suas funções no FBI, dedicou cada minuto livre a apoiar Marcus e se preparar para a batalha judicial. Ele sabia que essa luta não se limitaria a um tribunal, mas também representaria uma luta simbólica para todas as vítimas de abuso de poder. Chegou o dia da audiência preliminar. Marcus, acompanhado dos pais e do advogado, entrou no tribunal com um nó no estômago.
Seu olhar encontrou o de Miller, que demonstrava uma mistura de arrogância e nervosismo. O clima era pesado. O juiz, imparcial, ouviu atentamente os argumentos de ambas as partes. O promotor apresentou provas contundentes, imagens de vídeo amador do tiroteio, depoimentos de vizinhos e laudos periciais independentes que contradiziam a versão de Miller. A defesa, por sua vez, enfatizou a legítima defesa e o estresse do trabalho policial. Marcus foi chamado para depor. Sua voz trêmula ecoou pela sala, carregada pela sinceridade de sua dor. Ele não era um cachorro perigoso. Shadow nunca me assustou nem a ninguém. Nunca entendi por que atiraram. Perdi meu amigo naquela noite. Lágrimas escorriam pelo seu rosto, mas ele se manteve firme, apoiado pelo olhar gentil do pai. Na plateia, muitos membros da comunidade saíram às ruas, carregando cartazes e demonstrando seu apoio. A imprensa local cobria o evento e a tensão era palpável. No final da audiência, o juiz anunciou a acusação de Derek Miller por uso excessivo de força e perigo intencional. Um murmúrio percorreu a sala, uma primeira vitória, mas o caminho ainda era longo. Ao sair, James se dirigiu à imprensa. Este veredito é um passo importante. Agora exigimos que a justiça seja feita integralmente. Esta luta vai além da nossa família. É uma luta por dignidade e igualdade perante a lei. Marcus, embora cansado, sentiu uma centelha de esperança retornar. A dor da perda ainda era imensa, mas sua voz agora ecoava mais longe do que nunca. Nos dias seguintes, a mobilização cresceu. Outras famílias se juntaram ao movimento, compartilhando suas histórias. As redes sociais se tornaram um espaço de solidariedade, mas também de debates intensos sobre a reforma policial. James continuou a usar seus recursos para apoiar as investigações, convencido de que essa luta seria um exemplo para outros, uma maneira de mudar as coisas. Em seu íntimo, Marcus ainda lutava contra o vazio deixado por Shadow, mas agora sabia que não estava mais sozinho. Sua família, sua comunidade e parte do sistema judiciário estavam ao seu lado. O tribunal estava lotado naquela manhã. O murmúrio de uma multidão atenta ecoava no tribunal, que viera acompanhar o julgamento, que aos poucos assumirá uma dimensão muito maior do que uma simples notícia. Marcus, com apenas 16 anos, estava sentado ao lado dos pais, segurando firmemente a mão do pai. Cada olhar que ele lançava o lembrava do peso daquela luta, mas também da força que precisava extrair de dentro de si. O policial Derek Miller foi acusado de uso excessivo da força, colocação de terceiros em perigo e negligência. A defesa, apoiada por um poderoso sindicato policial, tentou minimizar as acusações, alegando medo, pressões do trabalho e reflexos em situações estressantes. Mas a família Johnson e sua equipe jurídica não se intimidaram. Eles tinham provas sólidas em mãos. O vídeo, os relatórios de peritos independentes e, mais importante, o depoimento comovente de Marcus. As audiências se sucederam, revelando as áreas cinzentas da investigação interna, as hesitações de certas testemunhas e as falhas no sistema que deveria proteger os cidadãos. Lá fora, a tensão era palpável. Manifestações pacíficas aconteciam regularmente, reunindo jovens e idosos, negros e brancos, todos unidos em busca de justiça. Cartazes eram erguidos, slogans eram entoados, e a cidade inteira parecia vibrar ao ritmo dessa busca pela verdade. Mas não faltaram reações hostis. Alguns grupos pró-polícia denunciaram o caso como uma caça às bruxas e criticaram a cobertura da mídia. As redes sociais se tornaram palco de um choque ideológico, por vezes violento. Para Marcus, o julgamento foi uma grande provação emocional. Reviver a cena da tragédia diante de um tribunal lotado, ouvir os argumentos jurídicos e sentir o peso dos olhares, foi um choque. Mas todos os dias ele recorria à presença reconfortante dos pais e à lembrança de Shadow para ter forças para seguir em frente. James, apesar de suas responsabilidades no FBI, nunca faltou a uma audiência. Sua determinação era inabalável. Ele não era mais apenas um pai, havia se tornado um símbolo para todos aqueles que lutavam contra a injustiça. Certa noite, após um longo dia no tribunal, Marcus confidenciou a sua mãe, com a voz embargada pelo cansaço. Mãe, receio que nada vá mudar, que Miller seja inocentado e que tudo continue como antes. Cynthia o abraçou com ternura e força. Não podemos mudar o mundo em um dia, minha querida. Mas cada passo que damos, cada voz que se ergue, cada verdade revelada, é um passo em direção a um futuro melhor. Shadow está nos observando e ficaria orgulhoso de você. À medida que o julgamento avançava, o impacto se estendeu para além da família Johnson. A conscientização cresceu na cidade e os debates sobre reforma policial, responsabilização e justiça social se intensificaram.
A luta por Shadow se tornou a de uma comunidade inteira, de uma nação em busca de igualdade. Meses se passaram desde o trágico dia em que Shadow foi baleado. A batalha judicial havia esgotado a família Johnson, mas não havia diminuído sua determinação. O tão aguardado veredito foi finalmente proferido. Derek Miller foi considerado culpado de uso excessivo de força e recebeu uma pena de prisão suspensa, além de uma suspensão permanente do exercício de suas funções policiais. O veredito, visto por muitos como uma vitória histórica, foi recebido com uma mistura de emoções, alívio, gratidão e a consciência de que o caminho para uma mudança profunda ainda era longo. Marcos, diante da multidão reunida em um culto em memória de Shadow, falou. Sua voz, forte apesar da dor, ressoava com uma sinceridade de cortar o coração. Shadow não era apenas um cachorro. Ele era meu amigo, minha família. Sua morte nos magoou a todos, mas também nos acordou. Hoje exigimos justiça não apenas para ele, mas para todas as vítimas de injustiça silenciosa. Esta luta é nossa, a luta de uma comunidade, de um país. Juntos podemos fazer a diferença. James e Cynthia, comovidos ao lado do filho, sentiram que, apesar da dor, uma nova página estava sendo escrita. A luta deles transcendeu a dor pessoal e se tornou um símbolo da luta contra a violência e a discriminação. Nos meses seguintes, a família Johnson envolveu-se ativamente em ações de conscientização comunitária, workshops de conscientização e campanhas de reforma policial. Sua história inspirou outras famílias a denunciar seu sofrimento e reivindicar seus direitos. Marcos, embora ainda marcado pela perda de Shadow, gradualmente encontrou um senso de equilíbrio. Seu amor pelo cachorro desaparecido se transformou em uma nova energia, uma força para defender a justiça e a dignidade. Essa história, nascida de uma tragédia, tornou-se um chamado à vigilância e à solidariedade, uma promessa de que nunca mais a dor de uma família passaria despercebida.